Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite. Boa noite. Gente, eu confesso que nunca preguei tão perto de casa. Essa igreja é mais perto da minha casa do que a minha igreja. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite. Obrigado, meu lindo. Muito honrado. Obrigado, pastor Mário, pelo carinho, pelo convite. Obrigado pela confiança. Obrigado, Mário Márcio, que fez essa ponte, sempre me ajudando. Desde que eu cheguei na Barra, não tinha onde morar, fiquei um mês no hotel. Mário Márcio era lá da nossa igreja, estava indo para um apartamento, para uma cobertura, falou: não, pastor, você precisa mais do que eu, está com 2 crianças pequenas, um mês já no hotel, vai para lá. E desde então tornou-se um amigo, tem sempre nos abençoado. Obrigado, pastor, de verdade, muito honrado de estar aqui nessa noite. Quero ter o privilégio de recebê-lo na nossa igreja, lá na nossa casa também. Parabéns pela igreja, essa igreja é linda, só tem gente bonita aqui, pastor estiloso. Se eu não fosse da minha igreja, eu seria dessa igreja, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por essa igreja, pelos seus pastores? Vamos lá, pode ser melhor, pode ser melhor. Por cada líder dessa casa, cada voluntário. Você pode dar glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nesse lugar? Diga para quem está do seu lado: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e do lado da pessoa certa. Diga para ele: se prepara, porque Jesus vai falar com você nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 16. Samuel capítulo 16. Nós vamos ler o primeiro versículo, 1 Samuel 16, 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem está esperando para ler no telão, grita aleluia. Porque crente é crente em qualquer lugar. Eu estou muito feliz também, porque hoje eu estou muito bem acompanhado. Eu tive o privilégio hoje de conseguir trazer a minha esposa comigo. Fica de pé, amor. Essa mulher linda, maravilhosa, essa puta que Jesus colocou na minha vida. Eu sou carioca, minha esposa é mineira, tranquila, quietinha na dela. Mas quando Jesus pega, Jesus usa com força. É do manto, é do mistério, aleluia. Nós temos 2 filhos, o John e a Chloe. O John tem 3 anos e a Chloe tem 2 anos, Então, o John nasceu em 2020. Quando foi em 2021, nasceu a Chloe. Quando foi em 2022, eu falei: amor, vamos ter mais um filho. Ela: claro, como você ficar grávido dessa vez, Foi então que a gente deu uma pausa, Uma pausa nos filhos. Os trabalhos continuam, aleluia, Então, em breve a gente vai ter mais um, se Deus quiser, e aí talvez a gente feche em 3 ou 4. Essa é a nossa família, essa é a nossa casa. Eu estou muito feliz de estar aqui, como disse o pastor. O reino de Deus não tem competição, tem cooperação. Amém. E eu fico muito feliz de poder conhecer mais uma parte da família que vai morar no céu junto comigo. Amém. Porque quando chegar o grande dia, não vai ter placa de igreja, não vai ter Lagoinha, não vai ter Vida Nova, não vai ter Batista, Presbiteriana, Assembleia, Universal. Quando chegar o grande dia, vai ter a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus, para passar a eternidade com o Mestre. Alguém pode dizer amém por isso? Amém. Diga para quem está do seu lado assim: queira você ou não, vai ter que me aturar pela eternidade. É isso aí. 1 Samuel 16, 1, vamos ler. O Senhor disse a Samuel. Quem disse? Não, vamos lá, muita gente para pouco barulho. Quem disse? Para quem? Samuel. O Senhor disse a Samuel. Olha a pergunta de Deus para Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé,
escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos aqui para frente, vamos orar mais uma vez. Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por essa noite. Como disse o pastor Mário, que privilégio temos de estarmos na sua casa. Quanta gente começou essa semana e não terminou. Quanta gente começou esse dia e não terminou. E nós estamos no melhor lugar. Porque mais vale um dia aqui na sua presença do que 1000 em qualquer outro. Nós te agradecemos porque estamos diante da sua palavra e ela é santa, viva, poderosa, verdadeira, infalível, imutável. Nós oramos e te pedimos, sacode a gente com a tua palavra. Muda a realidade do lado de dentro, do lado de fora. Nós repreendemos agora todo sono, todo cansaço, toda preguiça, distração, frieza, toda incredulidade, toda apatia, tudo aquilo que vem para tentar nos distrair. A todos os demônios nós damos uma ordem, que saiam, que batam em retirada agora, em o nome de Jesus, e declaramos: Espírito Santo de Deus, fica à vontade e continua fazendo nessa noite aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós te agradecemos por essa igreja, nós te agradecemos por esse dia e declaramos que essa já é a melhor noite de terça-feira das nossas vidas. Nós declaramos uma noite de cura, de milagres, de renovo, de ânimo, de fé, uma noite de salvação e de novos começos, para que o teu nome seja exaltado, glorificado e conhecido acima de todo nome, em nome de Jesus. Se tem alguém que crê nisso, você pode dizer amém no seu lugar, você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Graças a Deus. Todas as vezes que Deus quer inaugurar um novo tempo e uma nova estação, Deus libera uma nova unção. Esse é o tema da mensagem de hoje, e é sobre isso que eu quero conversar e mergulhar com você nas Escrituras. Uma nova unção para um novo tempo. Você pode repetir isso comigo bem forte? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Uma nova unção para o novo tempo. Do jeito que você está falando, não tem nem nova unção, nem novo tempo. Vamos lá, bem forte, com voz de profeta, declarando essa verdade no mundo espiritual. Vamos lá, 1, 2, 3. Uma nova unção para o novo tempo. Olha que coisa interessante. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, você vai ver que todas as vezes que Deus deseja inaugurar uma nova estação, todas as vezes que Deus deseja começar um novo tempo, Deus então libera uma nova unção. Atos capítulo 10, versículo 38 vai dizer claramente que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Daí então vem uma pergunta para nós: se até Jesus foi ungido, por que a gente acha de dar conta de viver a vida cristã sem o poder da unção? Talvez seja por isso que Jesus se preparou durante 30 anos para fluir em 3. Jesus se prepara durante 30 anos. E durante 30 anos, Jesus não começa o seu ministério. O ministério de Jesus só começa depois que ele é ungido pelo Pai com o Espírito Santo de Deus. E isso acontece logo após o seu batismo. A Bíblia vai dizer que Jesus é mergulhado nas águas, ele sai das águas, os céus se abrem e do céu ecoa uma voz que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Eu gosto desse texto, pastor, por quê? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que os céus foram abertos sobre Jesus, mas em nenhum outro lugar da Bíblia você vai ver depois dizendo que os céus foram fechados. Pastor, o que isso significa? Significa dizer que se os céus foram abertos sobre Jesus, em nenhum outro lugar da Bíblia vai dizer que os céus foram fechados. Então, existem céus abertos sobre nós, existem céus abertos sobre a nossa casa, existem céus abertos sobre a nossa família, existem céus abertos sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre tudo aquilo que você coloca a mão. De
Diga para quem está do seu lado: os céus que foram abertos sobre Jesus continuam abertos sobre nós. Agora, a pergunta é: quando Jesus ouviu de Deus Pai, esse é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer, pergunta: quantos pães Jesus tinha multiplicado? Quantos enfermos Jesus tinha curado? Quantos paralíticos Jesus tinha levantado? Quantos endemoniados Jesus tinha liberto? Ei, quantos milagres Jesus tinha feito? Nenhum, porque o ministério de Jesus ainda não tinha começado. Então Jesus ainda não fez nada, mas está ouvindo do Pai uma verdade que diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. O que Deus está nos ensinando desde o início é: você não é amado por aquilo que faz, você é amado por quem você é. Eu e você não podemos fazer absolutamente nada que mude o amor de Deus por nós. Um aleluia lá atrás. Eu vou tentar aqui na direita, que me falaram que os pentecostais sentam desse lado. O que eu estou te dizendo é que nada que você faça pode aumentar ou mudar o amor de Deus por você. Nada do que você faça pode fazer Deus te amar mais. Nada que você faça possa fazer Deus te amar menos. Pastor, por quê? Deus não te ama por aquilo que você faz. Deus te ama por quem você é. E você é filho amado do Pai. Você é filha amada do Pai. E talvez o diabo esteja soprando acusação e mentira no seu ouvido por aquilo que você fez de errado, pela sua queda, pelo seu pecado. Mas eu vim como profeta de Deus nessa noite só para te dizer: não existe mais acusação, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não é o seu pecado, você não é essa crise, você não é essa depressão, você não é essa síndrome do pânico. Pastor, quem eu sou? Eu tenho uma boa notícia: você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você tem o que a palavra de Deus diz que você tem, e você pode fazer tudo o que essa palavra diz que você pode fazer. Filho amado do Pai, filha amada do Pai. Então Jesus, ele é ungido com o Espírito Santo, e agora então ele vai começar o seu ministério. Jesus não começa o seu ministério até que receba a unção. É exatamente isso que Jesus vai falar também para os discípulos. Jesus, com 3 anos, muda a história da humanidade, vira o mundo de cabeça para baixo, escolhe 12 homens improváveis. Agora ele morre, ressuscita, deixa um recado: estou indo para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Aleluia. Eu deixarei com vocês o meu Espírito. Aí sabe o que Jesus fala para eles em Atos? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: não deem nenhum passo, não sai de onde você está, não inventa moda, não faz absolutamente nada, até que vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. Quando Jesus diz: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, a palavra poder no grego é dunamis. Dunamis vem da raiz dínamos, que quer dizer poder explosivo que gera transformação. Oh meu Deus! Poder explosivo que gera transformação. Você já viu filme de guerra depois que a bomba explode? Você já viu como é que fica o cenário de guerra? Porque um lugar onde uma bomba explode, aquele lugar nunca mais fica do mesmo jeito. O que Jesus está dizendo é: eu estou querendo e vou revestir vocês com o Espírito Santo e com poder, com dunamis, com um poder explosivo que gera transformação. Para quê, pastor? Uma coisa é um crente normal chegar lá no seu trabalho. Outra coisa é você cheio do Espírito Santo de Deus, entrando por aquelas portas. Por quê? Porque você está carregado e revestido com poder explosivo que gera transformação. Então você chega num ambiente de morte e a vida começa a reinar. Você chega num ambiente de tristeza e até a tristeza tem que saltar de alegria na presença dele. É por isso que existem lugares que você chega, muda o ambiente e fala: foi só o fulano chegar, foi só a fulana chegar, olha, ele passou por aqui e ficou diferente, ela teve
aqui já ficou tudo diferente. Por quê? Porque você carrega uma unção que vem do alto. Tem gente que não entende e chama isso de energia. Tem gente que não entende e chama isso de vibe. Não porque você tem uma luz, não porque eu sinto um negócio diferente, não porque você tem uma energia, você tem um negócio diferente. O que eles não sabem é que o nome disso é unção de Deus, é poder que vem do alto. Sacode esse crente que está do seu lado e diga para ele: nessa noite, Deus está liberando uma nova unção para um novo tempo. Pastor, o que é unção? Se você gosta de anotar, anote isso. Anote aí. Unção é uma habilitação, equipamento, capacitação para fazer o que naturalmente você não seria capaz de fazer. Repete ou passa? Repete? Vamos lá. Pastor, o que é unção? A unção é uma habilitação, um equipamento, uma capacitação para você fazer o que naturalmente você não seria capaz de fazer. Logo, se unção é capacitação, equipamento, habilidade para você fazer o que naturalmente você não seria capaz de fazer, significa então dizer que a unção não é um fim em si mesma. Quem está comigo, diga amém. Amém. A unção não é um fim em si mesmo. A unção não é o fim da linha, é o ponto de largada. Por quê, pastor? Porque se unção é habilitação, equipamento, capacitação para você fazer o que naturalmente você não seria capaz de fazer, significa então dizer que a unção tem um propósito, a unção tem uma missão, a unção tem uma finalidade. Qual que é o problema da nossa geração hoje? É gente querendo e pedindo unção, mas temos um grupo que não sabe o que é unção, temos outro que sabe o que é, mas não cumpre o propósito para o qual ela é liberada. É gente que quer ser ungida para ser ungida, é gente que quer ter unção só para ter mais unção, quer ter unção para sapatear, para rodopiar, para falar em língua estranha, para profetizar, para falar um tanto de coisa e se achar mais espiritual do que o outro. Olha o silêncio da morte na igreja agora. Você está lembrando de alguém? Sangue de Jesus tem poder. É a irmã que fala: eu quero ser ungida. Mas para quê? Pastor, porque eu quero ser ungidaça. Eu quero ser ungido. Mas por quê, irmão? Porque, pastor, eu quero ser ungido, tipo ungidão, sabe? A unção não é um fim em si mesmo. A unção tem uma finalidade, a unção tem um propósito. O problema é que às vezes a gente trata a unção como um acessório, como se fosse algo a mais na vida do crente, quando na verdade a unção é vital, é crucial, é fundamental. Um crente não consegue permanecer de pé se não for pela unção do Espírito Santo de Deus. Porque quem não tem unção funciona, quem tem unção flui. A unção não deixa as coisas mais fáceis, a unção deixa as coisas mais leves. Deus do céu. É por isso que alguém com unção consegue ver o que ninguém está vendo. É por isso que alguém com unção consegue resolver problemas que não tem ninguém resolvendo. É por isso que tem gente que cisma com você e fala: mas ele é diferente, ela é diferente. Como é que ela pode ter chegado nessa conclusão? Como é que ele pode ter visto isso? Parece que quando ela faz é mais fácil, parece que quando ele faz é diferente. Sim, é diferente, porque a unção de Deus é a capacitação, é a habilidade para você fazer o que naturalmente você não seria capaz de fazer. E talvez você tenha entrado por aquelas portas seco, mas Deus me trouxe aqui para te dar uma boa notícia. Prepare-se, tem unção nova e óleo fresco sendo derramado sobre nós nessa noite. Pastor, por quê? Escute isso.
A unção tem um propósito e uma finalidade. É por isso que Jesus, quando ele entra na sinagoga, ele pega o texto sagrado, ele pega o pergaminho e ele vai abrir o rolo. E ele podia abrir tantos textos, mas ele abre exatamente em Isaías 61, uma profecia messiânica a respeito de si mesmo. Aí Jesus vai ler sobre si mesmo. E ele está lá na sinagoga e lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para. Diga para quem está do seu lado, cutuca ele e fala assim: ó, você foi ungido para. Você foi ungido para. Você foi ungido para. Deus me trouxe aqui nessa noite só para te dizer: não foi ungido para ficar esquentando o banco, não foi ungido para bater cartão na igreja, não foi ungido para vir e ouvir mensagem só para aliviar sua consciência e massagear o seu ego. Você foi ungido para fazer a diferença no Recreio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Por quê, pastor? Porque eu creio que nós estamos numa terra que não é terra de promiscuidade, não é terra de prostituição, não é terra de onde cantor vem de outro país para fazer bagunça na nossa cidade. Não. Nós estamos numa terra que não é terra de praia nem de futebol. Eu vivo numa terra e nós vivemos numa terra de avivamento. Sacode esse crente que está do seu lado e diga: a nossa cidade é terra de avivamento. Deus está despertando homens e mulheres para um novo tempo, para uma nova estação. Eu e você fomos ungidos para. Você sabia que a oliveira é a árvore mais importante da Bíblia? Olhe para mim. A oliveira é a árvore mais importante dos tempos da Bíblia. Pergunte: por quê, pastor? Porque a oliveira tem um fruto. O fruto da oliveira é azeitona. A azeitona por si só não produz azeite. A azeitona precisa ser espremida, amassada. E uma vez que a azeitona é espremida, amassada, então ela libera o azeite. Diga para quem está do seu lado assim, ó: está sendo espremido, né? Fala para ela: está sendo amassada, né? Fala: está sendo pressionado, né, meu irmão? Agora pergunta: como é que você sabe? Responde, fala assim, ó: porque eu estou sentindo o cheiro de azeite. Porque tudo que o diabo quer é fazer você colocar os seus olhos na pressão, para não te deixar enxergar o azeite e a unção nova que está sendo liberada através da sua vida. É o que o apóstolo Paulo diz: embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. A oliveira é a árvore mais importante dos tempos da Bíblia, porque o azeite, ele não tem uma, duas, ele tem diversas finalidades. Quando a gente fala em azeite hoje, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Qual? Salada? Sim ou não, irmão? Eu já penso na salada. E eu sou um cara que gosta de azeite em tudo. Eu gosto de azeite no arroz, azeite no macarrão, azeite na farofa. Tudo quanto é lugar eu boto azeite. E eu dou graças a Deus que a minha esposa não gosta. Porque o preço que está o azeite hoje em dia, sangue de Jesus tem poder. Ela não gosta, então eu boto azeite em tudo. Na nossa cultura, quando a gente fala de azeite, a gente pensa em salada. Nos tempos da Bíblia, o azeite tem muitas finalidades. Por isso a oliveira é a árvore mais importante dos tempos da Bíblia. A gente podia passar a noite aqui falando sobre as finalidades do azeite, mas eu quero destacar bem rapidinho 3. Você precisa lembrar que nos tempos da Bíblia não tem luz elétrica, não tem energia elétrica, não tem interruptor, não tem disjuntor. É ruim ficar sem luz, sim ou não? Quem mora no Recreio sabe o que é isso, aleluia. Quando acaba a luz, o que você faz? Você corre para pegar uma vela ou um fósforo, tá?
Agora imagine você que todos os dias, quando o sol se põe, a luz acaba. Era o que acontecia nos tempos da Bíblia. Não tem energia elétrica, não tem luz, então eles usavam uma espécie de vasilhinha de barro, que o nome era candeia ou lamparina, e eles colocavam dentro dessa vasilha de barro, dentro dessa lamparina, o azeite. Colocavam azeite ali e um pavio na ponta, porque quando eles acendiam o fogo trazia luz, e o azeite dentro da lamparina era responsável por manter a chama acesa. O azeite também é usado na Bíblia para alimento. O que é o nosso arroz com feijão é o pão para o judeu. A comida típica e básica de um judeu é o pão. Então ele pega o trigo, a farinha de trigo, mas precisa então misturar com azeite para fazer o pão. Então o azeite também é usado na alimentação. Agora, o azeite também é interessante porque se alguém fosse viajar nos tempos da Bíblia, um peregrino, alguém que fosse sair em uma missão, ele amarrava na sua cintura uma espécie de cinturão, um cinto, e ele levava basicamente 3 coisas. A primeira era uma espada, uma espécie de um pequeno punhal para se defender de assaltantes, homens maus e animais selvagens. Ele levava um pouquinho de vinho, porque se encontrasse no meio do caminho uma água imprópria para o consumo, ele acreditava então que se misturasse o vinho naquela água seria purificada, então ele poderia bebê-la. Mas ele também levava uma terceira coisa, ele levava um pouco de azeite. Pastor, por quê? Porque se no meio do caminho ele se machucasse ou uma ferida fosse aberta, o azeite também tem propriedades medicinais. Então eles acreditavam que o azeite passado na ferida poderia cicatrizar e curar a ferida que foi aberta. Percebe que Deus então pega um elemento que não está fora, está dentro da cultura. Deus não pega algo que é estranho, Deus não pega algo que não... Deus pega algo que está no dia a dia, Deus pega algo que faz parte do costume deles, que é o azeite, e coloca o azeite para ser um símbolo da unção. Aí Deus está dizendo, Moisés, aleluia, Deuteronômio capítulo 30, Deus não vira para Moisés e diz, pega qualquer óleo que você quiser e faz o óleo da unção. Não, Deus diz para Moisés e passa a receita, pega azeite, pega a mirra, pega isso, pega aquilo e prepara o óleo da unção para ungir Arão como família sacerdotal. É o próprio Deus quem dita a receita do óleo da unção e a quantidade de cada coisa. Então Deus está entrando na cultura deles, está pegando o azeite para nos ensinar que a unção é o combustível que mantém a chama acesa, é o alimento quando você tem fome espiritual, e é a unção que sara as feridas que são abertas durante a nossa jornada. Por quê, pastor? Deus está nos ensinando, a unção não faz a diferença, a unção faz toda a diferença. Eu te disse que quando Deus quer inaugurar um novo tempo e uma nova estação, Deus então libera uma nova unção. Foi isso que aconteceu para Jesus começar o seu ministério, foi isso que aconteceu com os 12 apóstolos antes de iniciar a igreja primitiva, e é isso que vai acontecer no texto que acabamos de ler em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Meus irmãos, Deus quer levantar um novo rei para a nação de Israel. Deus quer inaugurar uma nova estação num povo que Ele chamou de meu povo. Israel é o povo de Deus, é a nação, o eleito, o povo escolhido. Deus vai levantar então um novo rei. Deus vai inaugurar uma nova estação. Oh, aleluia. Aí Deus vira para o profeta Samuel, que antes tinha ungido Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Repete comigo assim, ó, Saul foi ungido. Diga, Davi também foi ungido. Qual é a diferença, pastor? Não está na qualidade do azeite. A diferença é que Saul foi ungido, mas perdeu a unção. Davi foi ungido, mas não perdeu a unção que recebeu.
Moralmente falando, o comportamento de Davi é muito pior do que o de Saul, porque Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, mas adulterou e assassinou. Mas por que Saul foi rejeitado e Davi não? É simples, porque diante do erro, quando chega a exortação e o conserto, Saul apresenta argumento e desculpa, Davi apresenta arrependimento e um coração quebrantado. A pergunta de Deus para o profeta Samuel é simples, mas poderosa. A pergunta de Deus para Samuel é essa daqui, ó. Coloca para mim na tela, por favor, 1 Samuel 16:1. Olha o que Deus vai perguntar para Samuel. Até quando? Você pode perguntar isso pelo menos para 3 pessoas que estão aí à sua volta? 3 pessoas, pergunta para ele assim, ó. Até quando, irmão? Pergunta, até quando? Até quando? Até quando? Vamos lá. Uma coisa é a pessoa que está do seu lado de fazer essa pergunta. Uma coisa é o amigo, a amiga, o chefe, a sogra, o tio, o parente, o líder, o pastor, a esposa, o marido virar para você e perguntar até quando? Outra coisa completamente diferente é o próprio Deus virar para você e te perguntar até quando? Quem sabe não foi para isso que Deus nos reuniu nessa noite? Quem sabe não foi para isso que Deus não nos trouxe aqui nesse lugar hoje? Só para nos perguntar até quando? Pastor, por quê? Porque quando Deus pergunta para Samuel até quando, a pergunta de Deus é um tanto quanto provocativa e intrigante. Porque nas entrelinhas o que Deus está querendo dizer para o profeta é: Samuel, até quando? Em outras palavras, já não era para estar mais do jeito que ainda está. A pergunta de Deus para Samuel, em outras palavras, já era para estar vivendo numa nova fase, já era para estar em outra estação, já era para ter virado a página, já era para ter sacudido a poeira, já era para ter mudado o disco de lado, já era para estar vivendo algo novo. Só que Samuel está chorando porque Saul deu errado e foi rejeitado por Deus. Aí o próprio Deus vira para Samuel e pergunta: até quando você vai ficar chorando, lamentando e se entristecendo por causa de Saul? Aí olha o que Deus diz: eu já o rejeitei como rei. Diga para quem está do seu lado assim, ó: cuidado para não insistir em coisas, pessoas e lugares que até Deus já abriu mão. Silêncio da morte na igreja. A maioria das palavras que a gente ouve é: não desista, não desista, não desista. Mas hoje eu vim para te dizer: desista. Desista, porque tem coisas que não são mais para você. Tem porta que Deus não abriu e você está tentando arrombar. Só tem uma coisa que você não pode desistir nessa vida: da sua família, do seu marido, da sua mulher e dos seus filhos. Do resto, tem coisa que a gente tem que aprender a desistir, porque às vezes a gente está tentando segurar aquilo que Deus quer arrancar. Oh, aleluia, eu sinto ele aqui. Às vezes a gente está tentando manter perto aquilo que Deus está tentando levar para longe. Às vezes a gente está tentando manter uma porta aberta e a gente diz: ai Deus, que se não for naquela empresa, que se não for naquele emprego, se não for naquele salário, se não for aquilo, ah Deus, eu não aguento. Por quê? Não, pastor, você não vai acreditar, porque minha carteira era assinada e agora eu fiquei desempregado. E aí Deus está dizendo: é porque se eu não permitisse isso acontecer, você ficaria lá até morrer. Mas eu te coloquei numa zona de expulsão, porque agora você vai ter ideia, estratégia, criatividade. Eu vou te dar sabedoria para começar a assinar a carteira dos outros. Você está tentando manter amigos do seu lado e perto de você. Oh, aleluia. Posso pregar? Posso pregar? Posso pregar? Posso? Oh, meu Deus do céu. Pastor, que noite é essa? É a noite que você sai daqui terminando namoro?
É noite que você sai daqui bloqueando o jeito no WhatsApp. É noite que você sai daqui deixando de seguir algumas pessoas que não fazem mais parte do propósito de Deus para a sua vida. Oh, meu Deus do céu. Por que, pastor? Você está lá chorando. Cadê você? Chamou todo mundo e não me chamou, hein? Sumiu, hein? Agora o ápice da carência emocional é: me abandonou, hein? Aí Deus está olhando lá do céu dizendo: abandonou nada. Eu que tirei, porque eu vi prints que você não viu. Eu estava em conversas que você não estava. Eu fui em mesas que você não foi. Não tente manter perto quem Deus está querendo levar para longe. Pastor, eu vou ficar sem amigo. Quem disse? Deus vai te apresentar os amigos dele. Eu vim como profeta de Deus na vida de alguém. Prepare-se, ainda esse ano Deus vai pegar gente que está perto, vai levar para longe. Vai pegar gente que está longe, vai trazer para perto. Deus vai te apresentar os amigos dele. Quem você botou perto do seu lado no tempo da necessidade, Deus está dizendo: eu vou arrancar e vou colocar gente que carrega o mesmo propósito, gente de aliança, gente que não te deixa desanimar, gente que não te permite olhar para trás. Sacode esse crente que está do seu lado e diga: ei, para andar comigo a regra é clara, ou soma ou soma. Deus vai te apresentar os amigos dele. 3 aleluia, glória a Deus. Vamos lá, vou tentar mais uma vez. Eu estou profetizando para a vida de alguém. Deus vai te apresentar os amigos dele. Deus vai te apresentar os amigos dele. Deus vai colocar gente de aliança do seu lado. A pergunta de Deus então para Samuel é: até quando? A pergunta de Deus, na verdade, é um convite para um basta. Até quando? Até quando? Porque existem dias, momentos, estações da nossa vida que Deus faz com a gente, que fez com Samuel. Chama a gente no privado e pergunta: até quando? Até quando vai ficar fugindo do chamado? Entrando em barco para te levar na direção contrária e ainda botando gente na tempestade que não tem nada a ver com a tua história, só porque você não quer ir para Nínive. Aí Deus te encontra nessa noite, Jonas, para recalcular sua rota e dizer: você foi chamado para o ministério, o seu lugar é no altar, e está estragado para tudo aquilo que é diferente do propósito de Deus para a sua vida. Até quando vai deixar para ser fiel nos dízimos no próximo mês? Até quando vai ter uma vida no feed e outra no direct? Até quando? Até quando vai deixar para servir na igreja depois? Até quando vai deixar essas mentiras do diabo te paralisarem, dizendo que você não pode, que você não tem? Até quando você vai deixar a opinião dos outros mover aquilo que Deus tem para a sua história? Até quando? Até quando você vai deixar essa rejeição lá do passado te paralisar? Até quando? Até quando você vai deixar para levar a esposa para jantar? Só no próximo salário. Até eu sinto que Deus começa a me usar agora. O anjo da cotovelada passeia no meio da igreja. Samuel está chorando. Samuel está triste porque Saul fracassou. Aí é Deus que vira e diz: Samuca, eu já o rejeitei como rei. Até quando você vai ficar entristecido? Samuel chorando pelo que passou, pelo que deu errado aqui atrás. Aí Deus vira: Samuel, até quando? Mas Deus, Samuel, eu quero te ensinar uma coisa, Samuel. Para cada Saul que deu errado, eu já tenho um Davi que vai dar certo. Alguém pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Para cada Saul que deu errado na sua história, Deus já tem um plano, Deus já tem um projeto, Deus já tem uma pessoa, Deus já tem algo novo para fazer dar certo. Qual que é o problema, pastor? Que a gente fica agarrado lá no passado.
olhando para trás. O teclado já pode vir só para parecer que está terminando, aleluia. O pastor de vocês é assim também? Estou acabando, né? Aleluia. Para cada Saul que deu errado, Deus está dizendo: eu já tenho Davi que vai dar certo, pode confiar. Agora, olha que coisa linda. Deus diz para Samuel. Primeiro Deus faz uma pergunta. Qual que é a pergunta de Deus para Samuel? Até quando? Você vai chorar, lamentar e se entristecer por causa de Saul. Eu já o rejeitei como rei de Israel. Agora vem uma direção e uma ordem. Coloca na tela para mim o texto novamente, por favor. 1 Samuel 16:1. Encha o seu jarro com óleo. Encha o seu jarro com óleo. Então Deus manda Samuel parar de chorar, sim ou não? Diga para quem está do seu lado, me ajude a pregar nessa noite. Fala para ele assim: o convite que Deus fez para Samuel é o mesmo que ele faz para você. Fala assim, ó: troque as lágrimas pelo óleo. Troque as lágrimas pelo óleo. Porque quem está chorando por um passado que deu errado, por uma frustração, por uma decepção aqui de trás. Lágrimas apontam para fracassos e decepções do passado. Mas quem carrega o óleo está se levantando para ungir o futuro. Deus te trouxe aqui nessa noite só para te dizer: quero trocar as suas lágrimas pelo óleo. Vai parar de chorar pelo que deu errado lá atrás e vai começar a ungir com a unção que eu estou liberando nova e fresca sobre a sua vida. Oh, aleluia! Pastor, por quê? Porque o que Deus tem para você não está lá atrás, está lá na frente. O que Deus tem para você não está no passado, está no futuro. Oh, vida nova, eu vim trazer uma palavra e uma mensagem de Deus para essa casa. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Eu queria 3 pessoas para crer no que eu estou pregando aqui. 3. Eu queria 3 pessoas para crer no que eu estou pregando aqui. O melhor de Deus está por vir. Oh, eu sinto Ele aqui, enxugando lágrimas e derramando óleo. Deus está dizendo para alguém hoje: troca comigo. Me dê as suas lágrimas. Eu te dou óleo novo e fresco. Pastor, então quer dizer que minhas lágrimas foram em vão? Quer dizer que eu chorei à toa? Quer dizer que eu não posso chorar? Não, calma, escute. Quando Deus fala para Samuel parar de chorar, não é porque as lágrimas de Samuel não são legítimas, e nem porque Deus é insensível. Pastor, então eu posso chorar? Pode, até o dia que Deus diga: pare. Deus está mandando Samuel parar de chorar porque Deus não conhece só o passado e o presente de Samuel. Deus está mandando Samuel parar de chorar porque ele já viu Samuel e a nação de Israel no futuro. Deus está dizendo hoje: pode parar de chorar porque eu já te vi no futuro. Eu sei o que eu tenho para você. Bem sei eu os planos que tenho ao seu respeito, diz o Senhor: planos de paz e não de mal, planos para te fazer prosperar e te dar um futuro. Pastor, então minhas lágrimas foram perdidas no meio do caminho, eu chorei à toa, foram desperdiçadas? Não, porque na minha Bíblia está escrito que aqueles... Se você não deu glória a Deus agora, eu volto para casa andando. Tudo bem que é perto, mas eu volto andando. A minha Bíblia diz que aqueles que com lágrimas semeiam, Deus viu que caiu lágrima dos seus olhos, mas não deixou de cair semente nas suas mãos. Deus me trouxe hoje aqui só para te dizer: aqueles que com lágrimas semeiam. Deus viu quando você vinha para a igreja sem vontade de vir. Deus viu quando você pregava sem vontade de pregar, quando você servia sem ânimo, sem força. Deus viu os dias que você veio com o coração quebrantado, arrebentado por dentro. Deus está dizendo: mas porque veio, eu vou honrar a sua fidelidade, eu vou honrar a sua perseverança.
diz o Senhor, aqueles que com lágrimas semeiam, aleluia, caiu lágrima, mas caiu semente. O texto diz, com cantos de alegria colherão os seus feixes. Vida Nova, eu tenho uma palavra de Deus e ela é: o tempo de cantar chegou. Tem alegria de Deus vindo para sua casa. Tem alegria de Deus vindo aí. Deus está enxugando lágrimas e derramando óleo. Sacode esse crente que está do seu lado e diga para ele: o tempo de cantar chegou. Me ajude, diga: o tempo de cantar chegou. Oh, aleluia. Samuel para de chorar e faz o quê? Pega um carro, em outras versões pega um chifre e enche com óleo, enche com azeite, enche com unção. Eu te disse que quando Deus quer inaugurar um novo tempo, uma nova estação, Deus libera uma nova unção. Pergunta: não seria muito mais lógico e coerente, uma vez que Deus vai levantar um novo rei da nação de Israel? Deus está escolhendo um novo rei. Não seria mais lógico e coerente Deus mandar Samuel pegar uma coroa? Sim ou não? Eu só fui entender porque Deus não fez isso agora em outubro. Eu estava lá em Israel no meio da guerra, quando estourou a guerra, eu estava lá. Ficamos mais 4 dias de guerra. Pastor, como é que foi? Uma experiência bombástica, aleluia, que eu não desejo para ninguém. Mas escute, o Isaac, o nosso guia, um judeu, ele diz o seguinte: vocês sabem por quê? Que Deus manda Samuel pegar óleo e azeite e não uma coroa para levantar o próximo rei de Israel. E eu nunca parei para pensar nisso. E ele disse: é porque a prática da coroação é uma prática pagã. A coroação de homens e de reis, ela entra na história hebraica depois, mas ela começa com os pagãos. E eu ouvi aquilo, levei aquilo comigo, e desde que voltei, essa verdade começa a queimar no meu coração, e eu entendi algo. O problema da nossa geração, pastor Marco, é que tem muita gente atrás das coroas. É muita gente atrás das coroas da terra, e que está perdendo a unção que vem do alto. Eu comecei a me perguntar e a me questionar: Deus, por que você manda então Samuel encher um jarro com óleo e azeite? Por que uma nova estação não é marcada por coroa, mas por unção? E eu entendi algo: é porque a coroa os homens levam. É porque a coroa os homens levam. Pastor, e a unção? Na unção de Deus ninguém toca. Meu Deus do céu, eu queria os pentecostais. Eu queria saber onde eles estão nessa noite. Pastor, me prova isso. José recebeu uma túnica do pai, mas José recebeu um sonho de Deus. Os irmãos de José veem ele vindo, e sabe o que acontece? Os irmãos de José olham e dizem assim: ó, lá vem o sonhador. Qual que é a primeira coisa que os irmãos de José arrancam dele? A túnica. E o sonho, pastor? É porque aquilo que a terra te dá, os homens podem levar, mas aquilo que Deus te entrega, ninguém pode colocar a mão. O que eu estou pregando nessa noite eu estou pregando para uma igreja que não está atrás das coroas, dos elogios, dos likes, do reconhecimento, da fama, do dinheiro, dos aplausos. Eu estou pregando para gente que está atrás da unção que vem do alto. Que faz toda a diferença. E eu termino dizendo isso. Escute. Receber a unção é de graça. Fluir na unção te custará tudo.
proteja e preserve a unção que Deus te deu. Pastor, por quê? Porque você vai ver na Bíblia Saul tacando flecha em Davi. Mas você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia Davi devolvendo as flechas que recebeu para Saul. Porque quem foi ungido não devolve na mesma medida, não responde com a mesma moeda e não perde tempo dando satisfação para gente que já perdeu a unção e ainda não percebeu. Eu vim pregar para alguém. Quem foi ungido recebe crítica e libera amor, recebe calúnia e libera palavras de bênção, recebe flecha mas toca a harpa. Quem foi ungido preserva a unção. Deus está dizendo para alguém: eu vou te ensinar a preservar a unção que eu te dei. Você sabe quais são as duas maiores mentiras do diabo a respeito da unção? E eu termino agora, prometo. A primeira é até legal o que esse pastor está falando aí. Nossa, bacana, óleo, azeite, unção. Começou na salada, terminou no rei. Oh, que loucura. Mas isso é para quem prega. Isso é para quem canta. Isso é para quem profetiza, evangeliza. Quem foi que disse? Primeiro, que você não é ungido. A maior mentira do diabo sobre a unção é essa. Não, quem está lá na frente tem unção. Quem está atrás de você tem unção. Quem sentou do seu lado, você viu como ele estava arrepiado no louvor? Você viu como ela estava chorando? Parece que está todo mundo sentindo e você não. Parece que está todo mundo fluindo na unção e você não. Aí você chega a uma conclusão: eu não tenho essa unção, eu não fui ungido. Mentira do diabo. Por quê, pastor? Todo crente nascido de novo. Prepara para mim 1 João 2,27 ou 4,27, eu não lembro. 1 João 2,27. Todo crente nascido de... Uau, já? Os midianitas estão tirando onda, hein? Uau! 1 João 2,27. Quanto a vocês, a unção que... A unção que vão receber... Que se insistir muito, que se convencer a Deus recebe, que se subir monte, se fizer campanha, aí vem a unção que dele receberam. Ela vai embora quando o culto acaba? Ela permanece em você quando você está em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, é onde você está. E não precisam que ninguém te ensine. Essa unção é verdadeira e não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as... Diga para quem está do seu lado: a unção te ensinará a respeito de todas as coisas. Se a primeira mentira do diabo é que você não tem unção ou não foi ungido, ela é quebrada diante das escrituras que dizem: a unção que vocês receberam. Todo crente nascido de novo foi ungido, foi selado com o Espírito Santo de Deus. Quer o diabo ou não, quer o inferno ou não, você carrega uma unção que vem do alto. A segunda mentira, sabe qual é? É de que nós somos ungidos apenas para as coisas espirituais. Unção é só para cantar, pregar, profetizar, evangelizar e dançar na igreja. Não. Você já comeu um bolo de alguém que faz um bolo com unção? Você come um bolo de alguém que faz unção, você vai no céu e volta, você fala: o que tem aqui? Meu Deus do céu, que negócio é esse? Pode botar outro do lado para fazer, com o mesmo ingrediente, a mesma receita, misturando, forno na mesma temperatura, tudo igual, mas não sai a mesma. No Rio de Janeiro tem vendedores. Deus está levantando nessa casa vendedores com unção. Vão dizer assim: eu não sei porquê, mas nem era a sua vez, eu queria comprar com você. Tem que ser com você, tem que ser com ele, tem que ser com ela, porque Deus está levantando vendedores com unção, advogados com unção,
médicos com unção. Qual a diferença, pastor? É porque um médico sem unção, olha e diz, a medicina não tem mais jeito, o diagnóstico é de morte. Um médico cheio da unção de Deus, olha e diz, para a medicina não tem mais jeito. Mas eu conheço o médico dos médicos, aquele que tem a última palavra. Eu coloco a mão e diga, seja curado em nome de Jesus. O que o Brasil precisa não são de mais pastores pregando e nem de mais cantores cantando. O que o Brasil precisa são de mães cheias da unção, que dizem, na minha casa não é o YouTube que doutrina meus filhos, não tem ideologia de gênero, Satanás não tem mais. O que o Brasil precisa é de pais cheios do Espírito Santo, que dão provisão e destino para os filhos. Coloque-se de pé no seu lugar. Bate na mão de alguém que está do seu lado, diga para ele, você está cheio da unção. Oh, dê a mão para ele, dê a mão para ela, dê a mão, dê a mão, dê a mão. Vamos fechar os corredores, dê a mão para alguém que está do seu lado. Eu quero orar nessa noite. Comece a orar por ele agora, comece a orar por ela agora. Comece a orar, comece a pedir, Espírito Santo, renova meu irmão nessa noite. Espírito Santo, renova minha irmã nessa noite.